chegou! Oi, Josimar! Mara! Bem-vinda, Glaucia! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, muito bem-vindo nesse Alegria dia estar bem- aqui, hein, nesse lugar. Tão cheio de histórias, né? cheio de histórias. Não só nesse lugar, mas esse restaurante tão cheio de histórias. Puxa, a gente aqui no Tordesilhas, que eu conheci de outros carnavais, conheci de outras localizações de São Paulo. Agora vocês estão aqui já há quanto tempo? Nesse último endereço, há 8 anos. 8 anos. E já são 30 anos, 31. 31 anos de história, 31, né? Você, Mara, começou... Não era a sua vocação inicial, né? Qual foi o estalo que te levou a abrir o Tordesilhas? Olha, eu fui secretária durante uns 12 anos da minha vida. E chegou um determinado momento que eu estava secretária, eu não era secretária, eu precisava trabalhar. E minha mãe sempre cozinhou muito bem, eu sempre fui muito entusiasmada com essa história da minha mãe. E uma vez eu fui para Ouro Preto, eu gosto muito de viajar pelo Brasil, sempre gostei. Agora viajo mais, claro, mas mesmo antes do restaurante eu viajava muito. E uma vez eu fui para Ouro Preto, ainda trabalhando como secretária, visitei um restaurante que tinha uma senhora cozinhando, tinha uma mesa grande, acho que foi uma precursora do Na Mesa, que era um restaurante grandão, assim, e ela servia todo mundo naquela mesa, e tinha uma cara feliz, uma comida maravilhosa. Eu falei, tá aí, eu acho que eu quero ser feliz como essa mulher. E deu um clique assim, eu voltei de ônibus naquela época, e no ônibus eu já desenhei o projeto do restaurante. Tudo errado financeiramente, mas cheio de sonhos. Aí eu cheguei para minha mãe, morrendo de medo, porque eu tinha um emprego maravilhoso e minha mãe, né, imaginava que ela não fosse aprovar a minha ideia de saída do banco. Eu falei, mãe, eu tinha uma coisa para falar para a senhora, eu tenho vontade de abrir um restaurante, a senhora não quer trabalhar comigo? Ela virou topo. Assim, incontinente. Aí foi fogo e gasolina. Fomos... Que a sua mãe caímos também na- adorava cozinhar, né? Minha mãe adorava cozinhar e foi a grande inspiradora, porque a minha mãe, como caipira, né? E com poucos recursos, porque na roça você tem fartura, mas você não tem uma diversidade enorme, né? Você não encontra um açougue, uma venda, uma padaria. Então tinha que fazer tudo ali. E minha mãe sempre foi muito carinhosa, uma pessoa afetuosa. E tudo que ela fazia, ela tirava o melhor do ingrediente para agradar os filhos, a família, as pessoas que moravam ali na fazenda, que existia muita troca de comida ali. E foi com ela que eu me despertei para a cozinha. Sua família toda gosta de cozinhar, não é isso? É. A Glaucia, por exemplo, é advogada, Sou. mas se meteu aqui no restaurante também. Ah, de vez em quando eu venho matar a minha sede do profissionalismo aqui. Cozinho em casa, adoro cozinhar, faço para a família, mas eu gosto de entrar aqui de vez em quando e servir para quem você não sabe para quem está servindo. Fazer um prato bonito e só ficar imaginando quem vai receber. Fica só na sua imaginação. Quando você abriu o restaurante, ele já tinha mais ou menos esse conceito de cozinha caipira, cozinha paulista ou não? Seu primeiro restaurante? Tinha. Sempre foi isso. Antes de me dedicar à cozinha, eu sempre gostei muito do Brasil. Desde as primeiras aulas de História e Geografia que eu tinha lá na roça. Meu pai fundou uma escolinha, foi uma professora morar com a gente e ali a gente tinha aulas. E quando ela falava da Amazônia, do Rio Negro, dos índios, dos escravos, tudo aquilo era uma coisa que me deixava muito curiosa, me entusiasmava com tudo aquilo e sempre fiquei com muita vontade de conhecer esse universo. E acho que antes de conhecer a cozinha, eu tinha esse desejo de conhecer o Brasil. E eu depois percebi que a melhor maneira de você conhecer verdadeiramente uma região é conhecendo a comida. Porque ela te diz tudo, te diz um pouco da história do lugar, do que se colhe, do que se planta, se tem rio, se come peixe. Antes do Tordesilhas era outro restaurante, né? Roça Nova. Roça Nova. E o que é mais interessante, assim, foi uma sucessão de loucuras na nossa cabeça de família olhando.
Eu estava na cozinha quando a Mara fez a proposta para minha mãe, que já tinha lá seus 54, 55 anos, e na minha cabeça, então, ela era uma senhora prestes a se aposentar. E eu estava de costas para elas quando a Mara falou: mãe, eu fui para Ouro Preto, vi um restaurante tão interessante, tão gostoso, quero montar um restaurante. Eu falei: pirou. E aí, quando ela convidou a minha mãe, e minha mãe prontamente disse sim, eu falei: a minha mãe também pirou, já era. Mas a única coisa que ela tinha de certo, e que também não era certo para o momento, é que ela queria um restaurante de cozinha brasileira. Não era certo para o momento, na nossa visão, porque a cozinha brasileira, então, era muito desprestigiada. Não havia esse olhar para a cozinha brasileira. Falava-se de cozinha francesa, de cozinha italiana, até um pouco de espanhola, dos seus pratos mais típicos, daqueles clássicos que a gente conhece, mas não se falava de cozinha brasileira. Então, nem tinha restaurante de cozinha brasileira. brasileira. Restaurante de cozinha brasileira, exatamente. Tinha alguns poucos, mas não tinha uma expressão na mídia, eram muito tímidos, né? E eu ficava muito entristecida com isso. Não, e o nome do primeiro restaurante era uma provocação muito interessante, né? Roça Nova. Sim. De cara já falava, ó, é comida da roça, né? E realmente, comida da roça em São Paulo, 30 e poucos anos atrás, era impensável, né? Como restaurante. As pessoas diziam, comida, arroz, feijão, eu como em casa. Não é bem assim, né? A cozinha brasileira não é só feita de arroz e feijão, tem essa base, mas até o próprio arroz, dependendo de como ele é feito, ele é uma iguaria. Aqui a gente trata o arroz como um prato principal, por exemplo, né? Nos grandes centros urbanos, arroz e feijão eu como em casa, mas as pessoas não conseguem comer em casa, né? Hoje tem muitas cidades pequenas, tem até algumas capitais do Brasil em que você ainda consegue interromper o trabalho, ir até a sua casa comer o arroz e feijão e voltar. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, nas grandes cidades, como São Paulo, não tem tempo esse hábito de comer em casa e voltar para o trabalho é impensável. Então as pessoas têm que comer na rua, vai comer o quê? McDonald's, vai comer em cadeias de fast food, né? No domingo agora eu estava na cozinha, a gente está atendendo delivery também, uma pessoa pediu 5 porções de feijão e 5 porções de arroz, só. Pensei comigo, tão fácil fazer um arroz e feijão, mas talvez seja porque o nosso arroz e feijão encante, pode ser. Não tenha dúvida. Uma coisa que eu sempre venho aqui no Tordesilhas, eu sempre começo o meu ritual aqui tomando uma cachaçinha, né? O hábito da cachaça também é um hábito muito da roça, né? Nossa. Isso do Brasil inteiro, né? Do sertão, da roça, né? Tomar uma... E aqui vocês têm uma oferta maravilhosa de cachaça. Temos sim. A gente não tem uma variedade imensa, mas a gente tem umas pérolas aí. E uma coisa que eu queria te falar, aprendi a tomar cachaça com meu pai. E não era cachaça boa, não. Era aquelas cachaças... Canarinho, Três Fazendas, né? Aquelas coisas de antigamente. O Fábio tá vindo aí. Fábio, você chegou na hora, Fábio. Você estava escutando a conversa, né? Quem a gente vai beber? Fábio, diz aí. Aqui é uma cachaça mineira capim cheiroso, caipira. Uma cachaça que descansa em inox. Ô, Fábio, nós estamos trabalhando, hein? Veja aí. Que dedinho, hein? Eu tenho que cozinhar para o Josimar ainda. Fábio, eu estou trabalhando, pode botar o dobro. Pode botar o dobro. Já não basta estar trabalhando. O Josimar ainda tem fica que ser melhor, seco, não, né? trabalha melhor depois que ele bebe. É que o Josimar é profissional, tem litragem, né, Josimar? Eu sou seu pai e eu não sabia. Bom, obrigado, Fábio. Gente, saúde. Gente. Agora... A gente tem muita cachaça boa no Brasil, né? Evoluiu muito as cachaças. E a gente acompanhou isso desde o início com o Ivo, que é meu sócio, fazendo toda a parte de adoção dessas cachaças. E a gente também aqui dentro evoluiu, não só a cachaça, como o vinho. Pois eu queria até que você experimentasse um vinho brasileiro mais tarde. Na hora de comer a gente experimenta. Agora, o que a gente vai comer? Você vai primeiro, nós vamos para a cozinha, né? Bom. E depois vamos comer. Você gosta de porco? Porco? Nossa. Eu podia fazer Como uma... não, né?
Não podia fazer uma comida caipira sem o porco. Vou fazer uma carne de lata, que eu estou fazendo uma costelinha de porco. E no fundo dessa panela fica uma borra, que a borra é uma máxima, assim, da cozinha caipira. Tudo aquilo que decanta, que carameliza, que fica no fundo, que a gente aproveita, que é o mais gostoso, é onde está o substrato da comida. Vou fazer uma salada caipira. A minha avó fazia uma saladinha de almeirão, que era italiana, então a nossa cozinha era uma cozinha que tinha influência de imigrantes também, né, italiano e espanhol. E minha avó paterna, na fazenda onde a gente morava, fazia uma salada de almeirão. E eu gostava muito, e o que eu mais gostava era do chorinho do almeirão no fim, que ele solta aquele amarguinho, ela põe uma pimentinha do reino, e eu lembro que eu virava a bacinha assim e bebia aquele líquido amargo. Acho que desde criança eu comecei a perceber que a vida não é só doce. Vou fazer uma misturinha de arroz com feijão preto, que é um risoto mulato, para servir com essa costelinha. Eu acho que a gente pode, então... Podemos... Cozinhar? Vamos. Então vamos preparar. Você chegou, eu já estava cozinhando, por isso que eu parei para beber. Esse aqui é o rico fundo da panela onde foi preparada a costelinha com banha. Então aqui eu tenho banha, a craquinha da costelinha e um residual dos temperos. Aqui eu vou simplesmente limpar, fazer um peeling nessa panela com uma farinha, a farofa tá pronta. É só um aproveitamento mesmo. Que farinha é essa? Essa é uma farinha flocadinha, uma farinha conhecida como farinha biju. Poderia ser uma farinha de milho. E aí a gente vai só fazer esse aproveitamento aqui. Não, falta um pouquinho de sal. É tudo de resíduos, é o calor residual. O calor residual da panela. Os sucos da carne, o resíduo da banha que usou para fazer a costelinha. Nesse fundo de panela aqui, onde eu fritei a costelinha, depois tirei a costelinha, coloquei numa lata, cobri completamente de banha e deixei a costelinha conservando. Banha de porco. Banha de porco. E a costelinha que você colocou aí na panela, você tinha temperado antes? Tinha temperado de véspera com limão, vinho, vinagre, sal, alho, pimenta do reino, pimenta dedo de moça. É isso. Ficou numa vinha d'alhos de véspera e fez aquele processo. Foi fritar na banha também? Fritada na banha. Isso a gente fazia na roça, ficava dias e dias numa lata, não tinha geladeira, então tirávamos com a banha condensada, ou não, às vezes estava muito calor, a banha não condensava, lá era uma região quente. Essa marinada que você me perguntou, eu coloquei 80% dela junto com a banha, para que a costelinha fique num misto de cozido e frito, para ela ficar macia. Aqui, o tempero do feijão leva bastante alho. O que tem aqui dentro? Aqui tem banha de porco. Sempre a banha de porco. Sempre a banha de porco. Eu sou caipira, nós somos caipiras. Nesse preparo do feijão, diferentemente do arroz, que a gente coloca o alho cru, sobre o arroz refogado, aqui esse alho vai ter que ser muito, muito bem dourado. O feijão entra aqui, eu não sei como é, mas essa impressão de que a gordura abraça o feijão é diferente do que se você jogar, por exemplo, um temperinho em cima do feijão. O momento que você está temperando o feijão é um momento de grande concentração. Você não pode se dispersar. Não pode queimar. Porque o alho não pode queimar e também não pode ficar branco. Senão ele não tempera direito. Agora eu faço isso. Agora a gente vai experimentar o sal, porque esse pé de porco era salgado. O próprio sal do pé vai salgar o feijão. Mas sempre eu dou uma experimentadinha, porque às vezes falta. Vamos ver. Eu acho que falta um tris. Um trizinho de sal. Feijão já tá nos trinques. Agora nós vamos fazer o risoto mulato, né? A minha mãe gostava muito de comer
Você vê que minha mãe é a estrela, né? Dona Dega. A Dona Dega. A minha mãe gostava muito de comer a feijoada, mas ela gostava mais da misturinha do caldinho do feijão com o arroz e o molhinho da feijoada. Eu falei, tá aí um belo prato. E foi aí que a gente pensou em fazer uma mistura de arroz e feijão. Então chamo de risoto porque é uma mistura e ele tem uma textura. Vocês vão ver que ele vai se assemelhar um pouquinho ao risoto italiano por causa da textura. Vou colocar o caldo do feijão que eu cozinhei, que eu coei nesse caso, né? Vou colocar o caldo do feijão aqui. Quente. Aí eu vou colocar aqui arroz que a gente fez aqui. Vou colocar algumas colheradas de arroz aqui. Também na percepção, porque se você coloca, se tem bastante gente, você coloca bastante, se tem pouca gente, você coloca menos. Tal qual o risoto, esse prato tem que ser feito e comido imediatamente, senão vai ficar aquela coisa meio gororoba. E aqui, uma misturinha de alho e cebola fresco. Aí eu vou colocar umas gotinhas de limão para trazer um frescor nessa potência do feijão, né? E umas gotinhas do caldinho onde a malagueta foi curtida. Isso aqui tem tudo a ver com a feijoada. Aqui o risoto tá pronto, a gente põe uma salsinha, desliga o fogo, fica aqui um calor residual e tem que servir agora. Aqui tá a costelinha. Essa era a comidinha que eu colocava, minha mãe colocava na marmita e eu levava pro meu pai. Inveja do seu pai, viu? Isso aqui agora é só esquentar e servir. Só esquentar e servir. Banha linda, ó. Linda, limpinha, né? Olha só que maravilha. Isso é a coisa mais comum, é isso, tirar da lata. Cotidiano, tirar da lata, esquenta. Essa gordura vai voltar aqui de novo para proteger o que ficou aqui dentro. Nesse caso, acho que não vai sobrar nada. É o último dia da conserva. Tá vendo? Tudo isso aqui foram os resíduos da costelinha, dos temperos, que é uma coisa deliciosa. Agora só falta a salada aí, Gláucia. Agora é uma saladinha caipira, uma saladinha de almeirão. O almeirão já foi lavadinho, tá bem sequinho. A gente vai desprezar essas pontinhas, cortar. A Mara vai começar a fazer o temperinho. Eu vou fazer com alho picadinho, pouco alho, para não ficar muito forte. Vou usar um limão cravo aqui. Vou colocar um pouquinho de sal e vou fazer uma fricção aqui com o alho e o sal. É importante que esse almeirão esteja bem sequinho para facilitar o corte. Aqui eu vou usar um limão cravo, que esse limão também é conhecido como limão caipira. E um bom azeite. Emulsiona bem. Bem temperadinho, ele vem aqui. Bem bonito. Aí tem mais 3 itens só, que são umas fatias grossas de tomate. Tomate sempre requer um pouquinho mais de sal. A gente passa ele no fundo da vasilha onde temperou a salada. Tá bom? Solta as rodelas dela.
Pronto. Agora o torresminho aqui. A gente dá uma craqueladinha nele. Risoto caboclo. Um risoto caboclo. Uma rodelinha de limão por aqui. Tá pronto, finalmente? Tá pronto. Podemos comer? Hoje é caipira. Pelo jeito, o caboclo tá com fome. Vamos correr para a mesa. Risotinho mulato, a nossa saladinha caipira. Nossa, se eu tiver um prato aqui, eu vou agarrar isso com uma voracidade que vocês não imaginam. Risotinho mulato para dar inveja aos italianos, né? Sim. Tudo junto agora, como a gente faz no Brasil? Sim. Vamos servir de tudo? Sim, até porque essa saladinha vai ficar muito equilibrada com essa untuosidade aqui da costelinha. Olha, eu adoro uma saladinha. Arroz e feijão que eu adoro em qualquer modalidade, do jeito que vier. É baião de dois, é costelinha de porco. Sou fascinado. Eu vou te falar que tá faltando duas coisas aqui, pro meu gosto. Pimenta e cachaça. Vamos providenciar. O Fábio fica na espreita e quando a gente fala em cachaça, ele aparece. Ele já aparece. Agora eu vim com as caipirinhas. Nossa, Fábio. Caipirinha de caju, limão cravo. Fábio, ele começou a trabalhar com a gente, ele tinha 17 anos, Fábio, 16, 17 anos, era um garoto Agora- emburrado. Agora tem 21. E foi crescendo incrivelmente aqui dentro. Hoje ele é o nosso mestre, o nosso chefe de salão. Então tá bom. Saúde. Obrigado, Fábio. Muito Saúde. obrigada. Saúde. Saúde, Saúde. Fábio. Saúde, Josimar. Eu queria aproveitar essa oportunidade de fazer um salve para Marirata, que sempre vinha aqui tomar caipirinha de caju. A ela, Mari a Irata. Marirata. Ela adorava a caipirinha de caju. Esse prato tem no restaurante? Esse No prato cardápio? tem no cardápio. Ele é sensacional. A gente tem um gosto muito brasileiro, tem um equilíbrio, né? De acidez, de crocância, de sabores, né? Como feijão é bom, né? Feijão é maravilhoso. Sabendo aproveitar o feijão. Essa questão do equilíbrio foi sempre uma preocupação minha muito grande em relação à composição dos pratos, né? Tem que ter um ácido, tem que ter um frescor, tem uma coisa mais untuosa, como é o caso da costelinha, do próprio risoto, uma coisa mais fresca. O próprio risoto, né, tem um pouco de tomate, cebola, umas gotinhas de malagueta. Tá muito ardido, não? Fábio, pimenta, malagueta. Eu falei, né? Mas já tem uma pimentinha aqui que eu já estou sentindo gosto. Esse prato, por exemplo, essa comida brasileira, é uma comida mais ou menos rústica, né? Meio básica, elementar. Como ela é completa. Temos um arroz, feijão, carne, um bife, uma saladinha, sabe? Uma rodela de tomate. Do ponto de vista nutricional, isso é fantástico, porque é super completo. Tem carboidrato, tem gordura, tem proteína, tem vitaminas, vegetais, né? Então é uma coisa que parece meio básica, meio rudimentar e é completo, né? Ela vai ficar completa agora, Josimar, com essa malaguetinha feita aqui na casa. E você sabe que a pimenta é uma fonte de vitamina que foi vital para os brasileiros, né? A pimenta tem vitaminas que salvaram a vida de milhões de brasileiros durante décadas de seca no Nordeste. Então, a pimenta é mais do que um tempero. Pimenta é vida. A gastronomia é vida, né? A cozinha brasileira Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Ó, pimenta. Obrigado, Glaucia. Obrigado, Mara. Maravilhoso esse jantar que vocês estão me proporcionando. E olha, a gente vai continuar nos próximos episódios investigando e saboreando a comida brasileira na Rota do Sabor, no Tordesilhas, restaurante paulistano de cozinha do Brasil. Até o próximo episódio. Saúde! Até, saúde.